Bom dia! Esses de vocês que vieram a essa conferência são tipo como as tropas de elite, as forças armadas, vamos chamá-los de Navy SEALs. E estes de vocês que estão aqui, às 8 horas da manhã, de uma sexta-feira, enfrentando temperaturas frias, vamos chamá-los de SEAL Team 6. Bem, SEAL Team 6, por favor, se vocês estão com suas Bíblias, abra em Mateus capítulo 16. Vamos começar a ler no versículo 13 e seguiremos lendo até o versículo 23. Enquanto vocês encontram essa passagem, deixa eu dizer apenas uma palavra. Outro dia me perguntaram por que eu tomei a decisão de vir para o Ministério Ligonier. E por que eu tomei a decisão de me tornar presidente do Reformation Bible College? E me pediram para dar essa resposta em uma ou duas frases. Agora, antes de ser presidente, eu era professor. E os professores gostam de professar muito. Era difícil para mim, normalmente, colocar uma resposta em uma ou duas frases. Mas essa foi fácil. É uma faculdade bíblica, na tradição reformada, fundada pelo Dr. R.C. Sproul e conectado aos ministérios Ligonier. E está na Flórida. Vamos olhar para a palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Que Deus abençoe sua santa e inerrante palavra em nosso meio esta manhã. Como vocês, eu fui profundamente abençoado pela mensagem ontem do nosso mentor de confiança, Dr. Sinclair Ferguson. E em algum lugar ao longo da sua palestra ele ofereceu o que eu achei ser uma declaração muito profunda. Vocês devem se lembrar bem dessas palavras que ele disse quando o Dr. Ferguson olhou para todos nós e ele disse para nós: Jiggery Pokery. Não, essas não são as palavras profundas que eu me lembro. Foram essas palavras profundas. O que Jesus quer para a igreja, de acordo com as Escrituras?
Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Não é a pergunta o que nós queremos para a igreja do nosso lugar inculturado. Esta manhã nós temos uma variante dessa questão diante de nós. A questão é: quem Jesus é de acordo com as Escrituras? Não quem nós pensamos que Jesus é de acordo com o nosso lugar inculturado. Agora, o título da minha mensagem é Jesus criado na América. Eu não acho que isso estava na mente do planejador da conferência, mas quando vejo essa frase, eu sou lembrado de um sermão que Billy Sunday costumava pregar. Agora, há um nome que você não ouve com frequência nas conferências da Ligonier, Billy Sunday. Era a década de 1910, os Estados Unidos estavam em guerra com a Alemanha, e Billy Sunday, o pregador acrobático, provavelmente na época em que disse isso, ele estava de pé no púlpito, pulando, dando cambalhotas, ele disse: vire o inferno de cabeça para baixo, e o que está estampado no fundo, criado na Alemanha. Você pode rir, é uma piada. Se virássemos Jesus de cabeça para baixo, nosso Jesus estaria estampado na parte de baixo, criado na América. Agora, o que isso significa? Vamos tentar desempacotar isso. No nosso texto, nós temos um momento em que Jesus acaba de sair de mais uma rodada com os líderes religiosos da sua época, mas uma reunião frustrante com aqueles que eram confiados como pastores espirituais do povo de Deus. O próprio Messias estava parado diante deles. E eles usaram todas as oportunidades para esquivar de quem ele era e por que ele estava lá. E logo depois disso, Jesus, vocês podem vê-lo se juntando aos seus discípulos, e ele puxa eles de lado por um momento para uma conversa, e ele diz: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E as respostas fluem. Bem, alguns dizem que o Senhor é João Batista, alguns capítulos antes de João Batista ter sido decapitado. E agora ele está, de alguma maneira, animando com essa figura que está diante das multidões. Alguns dizem Elias, ou alguns dizem Jeremias, ou talvez Malaquias. Olha, um daqueles profetas que nós nunca lemos, esquecido. Até os autores do Novo Testamento esquecem seus nomes e dizem, e outros profetas. Este é um profeta que veio de Deus. Faz quanto tempo? Séculos. Eles rejeitaram João Batista. Séculos. Desde que pensaram que um profeta havia sido enviado a eles por Deus, e esse é quem Jesus é. Então Jesus se dirige ao seu grupo de irmãos de confiança e diz a eles: quem vocês dizem que eu sou? E aqui vai Pedro. Ele nunca era tímido, né, o Pedro, não é? Lá vai Pedro. Tu és o Cristo. É um título. Cristo não é o último nome de Jesus. Jesus não é o Senhor Cristo. É um título. Jesus, o ungido. Jesus, o Messias. E vocês poderiam descobrir por si mesmos se reunisse todas as pistas que estão lá no Antigo Testamento, mas muito poucas pessoas fizeram. Que aquele que foi prometido que viria, o Messias, é realmente o Filho de Deus. E Pedro descobriu um pescador com suas mãos calejadas, de suas décadas
mexendo com as redes. Este, nem mesmo os operários acertaram. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você entende? Quando Jesus fez essa pergunta, ele está fazendo a pergunta que cada geração precisa fazer. E cada geração precisa responder. Na verdade, é a questão mais importante. É a última questão. Quem Jesus é? E a resposta a essa pergunta não é uma questão de vida ou morte. A resposta a essa questão é uma questão de vida eterna ou morte eterna. Olha, tem o ditado, né? Vocês conhecem, quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas. Essa pergunta que Jesus fez recebeu uma resposta distorcida no primeiro século. E esta mesma pergunta recebe uma resposta distorcida no século 21, com apologistas aos nossos amigos canadenses, assim, no nosso contexto americano, ou diremos contexto norte-americano. Se vocês estudarem o Jesus americano, é muito fascinante. Você quase pode descompor ele em 3 períodos de tempo. O primeiro período é o período dos nossos pais, a fé dos nossos pais, os nossos antepassados puritanos. E que Jesus, ele era um Jesus credal, um Jesus confessional. Esses robustos puritanos da Inglaterra estavam comprometidos com as confissões reformadas e ecumênicas e os seus credos da igreja primitiva. Quando eles pensaram em Jesus como o Deus homem, que é o substituto para a expiação pelos nossos pecados. Como as palavras do credo niceno, provavelmente algumas das palavras mais bonitas de toda a literatura teológica. Esse Cristo, que é o Deus homem, desceu do céu por nós. E por nós. E para a nossa salvação. Este é um Jesus crédulo e confessional. Esses credos não são camisas de força ou correntes que nos restringem, são grades de proteção que nos mantêm seguros. Essas confissões que significam tanto para nós não são simplesmente relíquias do passado. São guias úteis ao darmos sentido às Escrituras. E à medida que nós aplicamos essas Escrituras nas nossas vidas, esses padrões confessionais, esses padrões de credibilidade, nos mantêm no caminho reto, pela graça de Deus. E esses foram os nossos antepassados puritanos. O primeiro Jesus americano foi um Jesus credal, um Jesus confessional. Então nós passamos para o segundo estágio de Jesus, e eu usei essa expressão que é biblicismo, ou estágio biblicismo. Agora, por um lado, nós poderíamos pensar que é uma coisa boa dizer o Jesus da Bíblia. Mas deixa eu explicar o que eu quero dizer com biblicismo para vocês. Veja, especialmente no século XIX, houve esse afastamento da confissão puritana. Vemos isso em Charles Finney, no segundo grande despertar. Nós vemos isso no movimento Stone Campbell. Na verdade, foi Barton Stone que realizou um funeral, um culto de funeral para os padrões de Westminster na sua igreja. E eles o colocaram em uma caixa e saíram da igreja para o pátio da igreja, e eles cavaram um buraco e enterraram os padrões, porque já passamos por isso. Mas aqui está o que acontece. O que os padrões nos obrigam a fazer, o que os credos nos obrigam a fazer é lutar com todo o conselho de Deus. Quem Jesus é? Meu Deus, há muitos textos aqui que falam sobre quem Jesus é. E o que nós precisamos fazer é juntar todos esses fios entrelaçados em uma bela tapeçaria. E isso é Jesus, totalmente Deus, totalmente humano. Nosso sacrifício substitutivo.
Os credos nos lembram de todo o conselho de Deus, porque você sabe o que nós gostamos de fazer? Todos nós fazemos isso, somos todos culpados disso. Encontramos os textos das Escrituras que nós gostamos e acampamos lá. E nos tornamos reducionistas. Os vitorianos fizeram isso no século XIX. A imagem favorita dos vitorianos e o texto favorito dos vitorianos era: sofra, as criancinhas, venham a mim. Então existem as imagens após imagens de Jesus do século XIX, cercado pelas crianças pequenas, o Jesus amoroso, o Jesus bondoso, o Jesus mansinho. Infelizmente, para os poetas vitorianos, child, criança, rima com mild, suave. Então, o Jesus que ama a criança é o Jesus que é tão meigo. Reduzimos Jesus ao Jesus que nós queremos que ele seja. Olha, na década de 1970, Johnny Cash, esse nome aparece com muita frequência nas conferências Ligonier. O Homem de Preto fez um filme a respeito de Jesus. E Cash, ele era um rebelde contracultural em 1970, então a cena que ele gosta é de Jesus expulsando os cambistas do templo. Cash olha direto para a câmera como se seus olhos fossem fazer um buraco no meio da lente e diz: Jesus se levantou contra o establishment. Então Johnny Cash chama Jesus de o maior cowboy que já existiu. O Jesus rebelde. O que acontece muito rapidamente, quando nós passamos do Jesus confessional para o Jesus do biblicismo, é exatamente o que eu descrevi para vocês. Passamos para o Jesus pessoal, o Jesus cultural. Foi dito há relativamente pouco tempo que se nós continuarmos fazendo a nossa defesa das cartas que têm 2000 anos, nós apenas provaremos a nossa irrelevância para a cultura. Quando estão diante de nós, estão pessoas de carne e osso que se amam independentemente do seu gênero. Jesus seria amoroso, gentil e receptivo. Este é o Jesus cultural. Tanta distorção e tão distante da coisa real que nós mal notamos. A realidade é, e J. Gresham Machen disse isso tão bem, a realidade, não importa quão ruim seja a nossa distorção, ou talvez eu inverta isso, não importa o quão perto estejamos da imagem certa de Jesus, não importa. Machen disse isso. Não importa o quão alto seja a sua visão de Cristo, qualquer visão que seja inferior a Cristo como infinito é infinitamente menos do que a coisa real. Não importa o quão alto seja a sua visão de Cristo, qualquer visão de Cristo que seja menos que infinita é infinitamente menor do que a coisa real. Então, somos levados de volta à confissão de Pedro, não somos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E não perca, não tropece nos bloqueios culturais. Vamos ensaiar o pedigree de Jesus? Pobre. Na melhor das hipóteses e das circunstâncias questionáveis em torno do seu nascimento.
Um nascimento insignificante. Em um lugar insignificante. Em um país insignificante. Que estava debaixo do calcanhar da superpotência de Roma. Foi aí que o Messias fez a sua entrada. Nenhum de nós faria o roteiro desta história. Nenhum de nós gostaria que Deus entrasse no mundo da maneira que Jesus entrou. Não perca o que foi necessário para Pedro dizer: Tu és o Cristo. Tu. Lembre-se de João capítulo 6. Eu sei que vocês conhecem bem esse capítulo. É um capítulo longo, João capítulo 6. E em algum lugar ao longo da linha, em João capítulo 6, vocês se lembram do que a multidão diz a ele? Não é este o filho de José? E ele estava lá em cima e está nos dizendo: se você quer ter acesso ao Pai, você tem que comer de mim, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós sabemos quem Jesus é. Ele mora em Nazaré. E é filho do carpinteiro José. Jesus foi uma pedra de tropeço no primeiro século. E ele é uma pedra de tropeço no século 21. Na verdade, o texto nos dá a percepção de que este pescador com as mãos calejadas, Pedro, não chegou nessa conclusão por conta própria. Na verdade, vocês se lembram do que o texto nos diz? Jesus diz: bendito és tu, Simão Barjonas. Eu penso no que isso deve ter significado para Pedro. Olha, quando você tem um mestre, e quando você tem alguém que você admira, um mentor, e você tem seguido esse mentor, e esse mentor coloca você no local com a questão, a pergunta: a escola está em andamento. Quem você diz que eu sou? E Pedro chuta. Ele chuta a resposta. E as palavras flutuam no ar e caem, então a respiração fica suspensa. O que ele vai pensar da minha resposta? Abençoado. Você pode imaginar o que isso fez com Pedro? Para que seu mestre lhe dissesse: bem-aventurado és. Mas não fique muito animado, Pedro. Afinal, você não é tudo isso. Não foi carne e sangue que te o revelaram. Eu escolhi este texto por uma série de razões, uma delas acerca da pergunta quem Jesus é. Mostra-nos como Jesus é distorcido pelas massas. Mas eu também escolhi esse texto porque Jonathan Edwards pregou um sermão com base nele. Este foi o versículo em que ele se concentrou, e ele pregou esse sermão em 1734 no Northampton. Em 1735 e 1736 os avivamentos ocorreram no Northampton e também no rio Connecticut Valley, aquelas cidades que pontilham o rio Connecticut, que atravessa Massachusetts até Connecticut, e o avivamento veio lá em 35 e 36 e foi logo após a pregação fiel. De 1731 a 1735, e em 1734 Edwards pregou seu sermão A Divine and Supernatural Light. Não, Pedro. Não foi a carne e o sangue que te revelou, mas sim o meu Pai que está nos céus. Edwards diz isso no seu sermão, que uma luz divina e sobrenatural é imediatamente. Agora, isso não significa instantaneamente. Isso também não significa sem um mediador. Imediatamente, a alma
por Deus. É o divino. É do alto. É supra natural. Acima do reino natural. Que revelou isso para Pedro. Então Jesus disse para Pedro: tu és pedra. Este deve ter sido um dos destaques da vida de Pedro. Bem-aventurado és. Tu és pedra. Bem, foi um ponto alto, mas não durou muito. Se Jesus, ou se Pedro, ao contrário, é uma pedra, no versículo 19, ele mesmo se torna uma pedra de tropeço, no versículo 23. Então Jesus chama os seus discípulos de lado, vê um grande progresso neles e pensa, agora é a oportunidade e o momento de levar eles ao próximo nível. Então ele traz os seus discípulos à parte e ele começa a dizer a eles o que é que vai acontecer, e não parece ser algo muito bom, especialmente se Jesus é o Messias, o ungido rei de Israel que viria para libertar o cativo do cativeiro. Não. Este Cristo precisa sofrer e será morto. Eu não acho que Pedro ouviu o resto e ressuscitará, porque ele já tropeçou lá atrás no sofrer. E ele entrou em choque apoplético quando Jesus disse, eu vou morrer. E Pedro, em sua alta, ali ele se torna um tanto baixo. De jeito nenhum isso vai acontecer contigo. Aqui está o impetuoso Pedro que todos nós amamos, aquele que dá esperança a todos nós. Se esse cara conseguir, nós podemos conseguir. Então ele pula lá e diz, oh não, eu vou me colocar entre o Senhor e todo o exército romano. Jesus disse a ele, arreda, Satanás. Como isso deve ter queimado em Pedro. Como isso deve ter sido assim, uma repreensão para ele. Como um míssil de busca de calor, abrindo o caminho direto para o centro do seu ser. Não é de se admirar que nós tenhamos, mesmo dentro do evangelicalismo de hoje em dia, que não gostam da doutrina da expiação substitutiva. Isso confunde a minha mente. Não os liberais. Isso foi mencionado na noite passada. Não os liberais. É o que esperamos. Evite o que Jesus estava fazendo na cruz. Se equivoque. Esperamos isso dos liberais. Mas quando está em casa, é um perigo. É uma ameaça. Isso desencaminha uma geração. Quando nós temos evangélicos que se professam negando a expiação substitutiva de Cristo, essa é uma trajetória perigosa. Jesus não elabora aqui.
Não sabemos. Obviamente, essa conversa com os discípulos é mais do que o que está registrado para nós no cânon das Escrituras. Não sabemos se ele apresentou a eles a ideia de que sua morte viria como uma crucificação na cruz, mas sabemos que foi assim que aconteceu. Mas isso também não deve nos surpreender se a entrada do Logos eterno, se a entrada do próprio Deus deste mundo, foi em um lugar humilde, até mesmo insignificante. Então nós devemos esperar algo diferente quando vemos sua morte na cruz. Paulo nos diz isso, não é? Uma daquelas cartas irrelevantes de 2000 anos. Ele não apenas se tornou um homem, e não apenas se tornou um servo, e não simplesmente morreu, mas ele morreu na cruz. E é a ironia mais profunda de toda a história que um símbolo de vergonha se tornou a nossa confiança. Mas é uma pedra de tropeço. E carne e sangue não nos revela isso. Louvado seja Deus, é uma luz divina e sobrenatural, imediatamente transferida para a alma por Deus. Que este Jesus, que é o Cristo, sofrerá e morrerá na cruz e será ressuscitado dos mortos. Ao olharmos para o Jesus cultural, eu posso sugerir que pensemos em termos de quem Jesus é por 3 fases simples. Número 1, ele é a semente da mulher. Ele é a semente da mulher. O que isso nos diz é que Jesus é totalmente humano. Ele não pairou no chão 15 centímetros, seus pés não ficaram empoeirados. Ele não o fez, pois as heresias circulavam mesmo antes de sairmos das páginas do Novo Testamento. Ele não parecia ser humano. Não. Pique ele e ele sangrará. Mantenha a comida longe dele e ele terá fome. Mantenha ele acordado e ele vai se cansar. Ele é carne e sangue. Ele é o homem dos homens. A doutrina da encarnação me lembra uma velha canção da família Carter. É preciso um homem cansado para cantar um blues cansado. Jesus, em sua humanidade, se identifica plena e totalmente conosco. Eles nos dizem que hoje em dia o critério é a autenticidade. Não necessariamente preocupados com suas credenciais, ou não precisamos ouvir, precisamos ver que você é a coisa real. A autenticidade é um valor e tanto. Jesus é autêntico. Ele é real. Você acha que tem desafios em sua vida? Seus associados mais próximos constantemente sentem falta de quem você é, e nem estamos falando dos inimigos de Jesus. O autor de Hebreus nos diz claramente, ele teve que ser feito como nós. Ele foi compelido a ser feito como nós. Ele teve que ser feito como nós para que pudéssemos ter um sumo sacerdote fiel. Você sabe que a resposta à pergunta que Jesus é um profeta não está tão errada. Ele é um profeta. Ele é o profeta. E também um sacerdote. Ele é o sacerdote. O fiel sumo sacerdote. É disso que a encarnação nos lembra.
que temos um homem cansado. E ele canta uma afinação perfeita, com um tom verdadeiro. Ó, blues cansados. E se você estiver sobrecarregado, venha a mim, e eu te darei descanso. O Jesus, ele é a semente da mulher. Ele é a semente da mulher e ele é nosso Senhor soberano. Acho que uma das coisas que nós fazemos bem no evangelicalismo é falar sobre Jesus como nossos amigos. Ele é até mesmo o vizinho gentil da porta do lado, como disse um autor popular. Ele também é nosso rei. Calvino articulou isso muito bem para nós. Suas raízes estão na igreja primitiva, mas Calvino, talvez mais do que qualquer outro na história da teologia, desenvolveu isso para nós, que Jesus é profeta, sacerdote e rei. Este bebê, este infinito, é o infinito. Tanto homem, tanto carne, e tanto Deus. O Deus homem. Alguns anos atrás eu escrevi um livro chamado Jesus Criado na América. Meu editor e eu nos divertimos muito com aquele livro. Eu me vi em e-mails na linha de assunto. Eu simplesmente reduzi uma vez para Jesus M-I-A. Mas ele não está faltando, na verdade ele aparece em todos os lugares. A encarnação atingiu o ponto mais baixo, quando viu um presépio de patinho, de borracha. Completo com o pequeno menino. Um patinho de borracha, Jesus, e Jesus em uma manjedoura. Agora, a minha primeira reação foi: isso é um risco de asfixia. Eles se preparam melhor para as ações judiciais que certamente virão. É um perigo teológico de asfixia. A encarnação atinge um ponto mais baixo com as nossas representações casuais, irreverentes de Jesus. E o meu filho veio para o resgate. Bem, vocês são membros do SEAL Team 6, eu aparentemente não sou. Obrigado, Sr. Larson, por me colocar às 8 horas da manhã. Você ainda é meu amigo. É uma coisa irreverente negligenciar que este Jesus não é o Rei soberano. Vocês se lembram do momento, claro que se lembram, quando os discípulos estavam com Jesus no Monte da Transfiguração? E por um momento, Jesus retirou a sua humanidade e a glória de Deus estava em exibição. Este é Jesus, semente da mulher, soberano, Senhor e Rei. Não seja reducionista sobre a pessoa de Jesus. Aqui está o porquê. Porque a pessoa de Cristo tem tudo a ver com a obra de Cristo. Então temos nosso terceiro remédio. Ele é a semente da mulher, ele é o Rei soberano e ele é o Cordeiro sacrificial.
Era o credo niceno para nós e para a nossa salvação. Sem a pessoa de Cristo, não teríamos uma visão adequada da obra de Cristo. E esse é o Evangelho. E esse é o jogo de bola. E sem ele, vá passar o seu tempo em um dos parques da Disney. Porque isso será mais significativo do que isso. Se Jesus não é como Deus homem que morreu na cruz no nosso lugar, porque nós devíamos uma dívida que nós não podíamos pagar. Foi Pascal quem disse: a encarnação mostra ao homem a grandeza da sua miséria. Porque a encarnação é o primeiro passo para a cruz. No peso extremo, gravitas da cruz. A extensão do remédio é diretamente, inversamente, proporcional à nossa miséria. E se você laçou Jesus e o derrubou, você derrubará a cruz. E o que Jesus faz não traz nenhum benefício. O principal candidato de Mating na década de 1920 foi Harry Emerson Fosdick. E Fosdick diria a história recente na sequência da Primeira Guerra Mundial, da granada que foi lançada na trincheira. O altruísta soldado se lançaria sobre a granada para que os seus companheiros sobrevivessem. Um sacrifício para que outros vivam. Que exemplo de abnegação! Isso é o que Jesus fez na cruz. Ele nos mostrou como ser altruísta e ele colocou um sorriso na face de Deus. E quanto ao seu altruísmo, você também, você colocou um sorriso na face de Deus. Não é maravilhoso? Isso não é o Evangelho e você sabe disso. Mas quando laçamos Jesus e o derrubamos, trazemos a cruz. É o Deus homem. Porque na sua humanidade, Ele se identifica conosco na nossa pecaminosidade. Ele se identifica conosco, os ofensores, e em sua divindade. Seu sangue precioso. Como Pedro chama isso? Seu sangue precioso é suficiente para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele é a semente da mulher. Ele é o rei soberano. E ele é o servo sofredor. O cordeiro sacrificial que morreu por nós. Este não é um Jesus enculturado. Como mencionei, nenhum de nós faria o roteiro dessa história dessa maneira. Seríamos mais como Satanás nas tentações. Aqui está o pináculo do templo. E toda a multidão, eles estão sempre lá em Jerusalém. Milhares circulando. Vá ficar naquele pináculo e se jogue para baixo. E eu irei me certificar de que você pousará suavemente. E isso vai ganhar a multidão. É assim que nós faríamos o roteiro desta história. Algo extravagante, algo fantástico. Esse é um Jesus enculturado. Um Jesus que diz coisas de que nós não gostamos. Sim. Deixem as criancinhas virem a mim. Mas ele também fala muito sobre o destino. O destino eterno dos injustos. Inferno é real. É um lugar real.
E não é ocupado apenas por Hitler e alguns outros. Jesus nos ensinou isso. Pode ser um ensino de Jesus que nós não gostamos, mas está de acordo com o Jesus das Escrituras. E é também o Jesus das Escrituras que nos diz, nos próximos versículos, que nós também precisamos tomar a nossa cruz e segui-lo. Olha, você sabe que foi aludido ontem à noite, acho que foi aludido ontem. Estamos entrando em águas desconhecidas, como igreja e como cultura. Foi mencionado na noite passada de uma Europa pós-cristã, com a exibição sendo com igrejas vazias. Você sabe que leva um tempo para que as coisas na Europa cheguem à América. Estamos sempre alguns anos atrás das tendências da moda. E também tendemos a ficar um pouco atrasados nas tendências culturais. Mas talvez o que estamos vendo na Europa seja a realidade para nós na próxima geração. Uma América pós-cristã. E eu acho que as palavras da noite passada precisam ser ecoadas de novo. Que em uma América pós-cristianismo, nós não protestamos simplesmente. E nós não arrastamos os pés simplesmente e apenas encerramos a nostalgia sobre os dias dos puritanos. Mas que nós proclamamos a semente da mulher e o rei soberano e o cordeiro sacrificial. Que em uma América pós-cristã, veja só, talvez quem Jesus é ficará mais claro. Porque o meio piegas de um Jesus suave foi lavado. E em uma América pós-cristã, a coisa real é bastante distinta e bastante clara. Chris Larson, que não só me atribuiu o horário das 8 horas, também fez um comentário brilhante há alguns meses. O futuro pertence aos cristãos de convicção. E no centro dessa convicção, é por isso que gostamos de falar sobre a reforma, não é? É só a Escritura. É a palavra de Deus como o nosso único fundamento e âncora segura. São as doutrinas da Escritura. É para onde a Escritura nos leva. E nos leva ao solos Christo, somente Cristo. Isso nos leva a sola fide, sola gratia. A pessoa e a obra de Cristo. E essa deve ser a nossa convicção. Sabe, nem sempre erramos como o Jesus americano. Na verdade, muitas vezes acertamos. Você estava lá quando crucificaram o meu Senhor? E eu ponderei sobre isso. Isso me faz tremer. 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 É este o Jesus que nós temos? É este o Jesus que nós ensinamos à nossa próxima geração? O Jesus que é a pessoa e a obra que nos faz tremer? E é este o Jesus que nós proclamamos para a América e na América do Norte e para aqueles em todo o mundo. Quem
você diz que eu sou. Quando o mestre puxa você para a sua escola e coloca a pergunta na frente de vocês, qual é a sua resposta? Vamos orar. Pai, Deus, somos humilhados por esta luz divina e sobrenatural que foi revelada para nós pela verdade do seu querido Filho. Louvamos o teu nome, por quem ele é e pelo que ele fez por nós e pela nossa salvação. Que não vacilemos na nossa convicção e que nós tenhamos a coragem da nossa convicção de proclamar este Jesus para uma cultura em necessidade tão desesperada, e que o Senhor seja louvado e possa ser glorificado. Amém.